E aí, people, tudo bom? Meu nome é Karen, eu moro há 2 anos e meio aqui na Irlanda e eu adoro cultura irlandesa e história. Então eu resolvi criar esse canal para compartilhar isso com mais pessoas. Então, se você gosta da Irlanda, tem vontade de vir para cá para passear ou então mesmo para fazer intercâmbio, ou se você simplesmente gosta de saber sobre história e cultura de outros países, já deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha ele com mais pessoas e se inscreve no canal, que eu posto vídeo toda semana, cada hora com conteúdo diferente. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Tratado Anglo-Irlandês de 1922. Vamos lá comigo? Bom, esse ano de 2022 completam 100 anos do Tratado Anglo-Irlandês, que foi o primeiro passo conquistado pela Irlanda para conseguir a sua independência futura do Império Britânico. Vocês lembram de um vídeo que eu fiz sobre a harpa irlandesa, onde eu comento que no século XVIII começaram a surgir vários movimentos onde eles pediam o parlamento irlandês ou então pediam até pela completa separação, né, da Irlanda do Império Britânico? Se você não lembra, eu vou deixar em algum lugar aqui um cardzinho para você. Clica nesse card e assiste depois, porque esse vídeo tem várias curiosidades sobre a Irlanda na época gaélica e também sobre alguns fatos históricos aí importantes. Pois bem, esses movimentos eles foram se intensificando até que no século XX aconteceu a Guerra de Independência da Irlanda. Essa guerra durou 2 anos, de 1919 até 1921, e ela conseguiu fazer a Irlanda se tornar ingovernável para os britânicos no final. Então, o Tratado Anglo-Irlandês foi um acordo entre o governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda e os representantes da República Irlandesa, que ainda não existia na época, que concluiu essa guerra, né, que conseguiu terminar com essa guerra da independência irlandesa. Ele previa o estabelecimento do Estado Livre Irlandês dentro de um ano como um domínio autogovernado dentro da comunidade de nações conhecida como o Império Britânico, que era o mesmo status que o Canadá já tinha nessa época. Entre os representantes escolhidos pelos irlandeses para discutir o tratado estavam Michael Collins, que era o secretário de Finanças do Estado irlandês e era um político assim já bem carismático, e Arthur Griffith, que era o secretário de Assuntos Estrangeiros do Estado irlandês. Entre os representantes do lado britânico estavam o primeiro-ministro da época, que era o David Lloyd George, como chefe, né, dos delegados britânicos, e ninguém menos do que o Winston Churchill, que não era o primeiro-ministro nessa época, mas é um cara experiente, né? Ele já é um macaco velho da política. Começou assim: dias depois da trégua que encerrou a Guerra de Independência Irlandesa, o Eamon de Valera, que foi elevado ao cargo de presidente da República mais tarde, justamente para poder nomear os representantes que iriam discutir esse tratado, se encontrou em Londres com o Lloyd George 4 vezes durante a semana do dia 14 de julho. Depois disso, ele voltou para a Irlanda, já com umas propostas de tratado discutidas, né, com o primeiro-ministro, para apresentar ao parlamento irlandês para ver, discutir, ver se aprovava, o que não aprovava, quais os ajustes que seriam feitos. Depois de muita discussão, o de Valera enviou os seus representantes como plenipotenciários para as negociações em Londres. Mas Karen, o que são plenipotenciários? Que palavra é essa? Calma, eu explico. Plenipotenciários significa que são representantes que têm plenos poderes para assinar acordos em nome de governos de países soberanos. O de Valera mandou esses representantes com várias instruções do seu gabinete e com várias propostas aí de tratado. O convite para essas negociações tinha sido feito em agosto,
mas ele foi sendo adiado devido às várias correspondências onde o De Valera argumentava justamente que a Grã-Bretanha agora estava negociando com um país soberano, que era uma posição que o Lloyd George negava veementemente. Não era possível, eles não aceitavam isso. Acontece que os irlandeses são extremamente rebeldes e era praticamente uma exigência do parlamento irlandês para que as negociações acontecessem que os seus representantes fossem tratados como representantes de um estado soberano, não de uma colônia. Eles eram assim orgulhosos e foram teimosos até o máximo que eles puderam. Mas, em 18 de setembro, o Lloyd George escreveu uma carta para lembrar o De Valera das suas intenções, onde ele dizia: "Desde o início de nossas conversas, eu disse a você que esperávamos que a Irlanda fosse fiel ao trono e fizesse dela um futuro membro da comunidade britânica. Essa foi a base das nossas propostas e não podemos alterá-la. O status que você agora reivindica antecipadamente para seus delegados é, na verdade, um repúdio a essa base. Estou preparado para me encontrar com seus delegados como o encontrei em julho, na qualidade de porta-vozes escolhidos pelo seu povo para discutir a associação da Irlanda com a comunidade britânica." E eles continuaram a discutir sobre isso em vários telegramas diários. Eles praticamente bateram boca por telegrama sobre o fato da República Irlandesa ser ou não considerada uma nação soberana pelo Império Britânico. E em 29 de setembro, o Lloyd George já estava assim de saco cheio praticamente de falar a mesma coisa toda hora, e ele reiterou num telegrama dizendo que o reconhecimento da República Irlandesa era algo que nenhum governo britânico poderia conceder. E aí ele repetiu o convite para eles terem conversas sobre verificar como a associação da Irlanda com a comunidade de nações conhecida como Império Britânico pode ser melhor reconciliada com as aspirações nacionais irlandesas. As negociações começaram só em 11 de outubro de 1921 e o convite, como foi feito pelos britânicos, foi mais ou menos aceito pelos irlandeses. Eu digo mais ou menos porque o De Valera, que é um danadinho, ele mandou os representantes dele com uma carta, dando as credenciais desses representantes, onde ele assinou como presidente em nome do governo da República da Irlanda. Só que essa carta nunca foi pedida pelo lado britânico. Por quê? Porque eles não estavam nem aí para qual era o status que os irlandeses diziam que aquelas pessoas tinham, para qual é o poder que eles diziam que essas pessoas tinham, porque eles não querem saber. Para eles só queriam que essas pessoas chegassem, começassem as negociações para poder resolver aquele BO. De qualquer forma, os dois lados sabiam que se as negociações fossem frustradas, a trégua que eles tinham conseguido em julho de 1921 terminaria e uma nova guerra inevitavelmente iria começar. E isso era uma coisa que nenhum dos lados queriam, eles já não aguentavam mais essa guerra, essa disputa. Bom, 3 meses se passaram e nem um acordo. Como eu disse antes, plenipotenciários geralmente têm plenos poderes para lidar com negociações como eles bem entenderem, mas o De Valera deixou instruções específicas de que eles deviam consultar o seu gabinete sobre qualquer questão principal que houvesse. Então, por isso, no final de novembro, a delegação irlandesa voltou para Dublin para consultar o gabinete do presidente e, de novo, em 3 de dezembro. Muitos pontos tinham ainda que ser resolvidos, mas tinha um mais específico que era quanto a um juramento ao monarca. Mas, nessa altura do campeonato, todos os envolvidos nas negociações já sabiam
que uma república irlandesa de 32 condados unitária não estava na negociação. Quando eles retornaram para Londres, o Collins e o Griffith elaboraram os detalhes finais do tratado, que incluíam algumas concessões britânicas sobre a redação do tal juramento ao monarca. O tratado foi assinado na madrugada de 6 de dezembro de 1921, na sala do gabinete na 10 Downing Street. O Michael Collins, mais tarde, afirmou que no último minuto, o Lloyd George ameaçou os delegados irlandeses com uma terrível e imediata guerra se o tratado não fosse assinado imediatamente. Já o Robert Barton, que era outro negociador irlandês e que era o secretário de Assuntos Financeiros do Estado, não quis chamar isso de ameaça num memorando em que ele escreveu sobre o fechamento das negociações. Ele afirmou que, a certa altura, Lloyd George se dirigiu a mim particularmente e disse muito solenemente que aqueles que não eram pela paz deveriam assumir total responsabilidade. O Eamon de Valera convocou uma reunião do seu gabinete para discutir o tratado no dia 8 de dezembro de 1921 e já ali ele se manifestou a ser contra o tratado conforme ele tinha sido assinado. O gabinete acabou decidindo por 4 votos a 3 por recomendar o tratado ao parlamento em 14 de dezembro. O conteúdo dividiu as lideranças da República da Irlanda, com o presidente Eamon de Valera liderando a minoria que era antitratado. Nas ruas, na imprensa, as pessoas só falavam disso, inclusive na imprensa internacional. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo, elas queriam discutir, elas debatiam, se reuniam, conversavam sobre aquilo, principalmente porque elas já queriam saber logo qual era, a decisão final, porque eles estavam cansados de tanta morte, tanta guerra, Mas os debates no parlamento foram bem difíceis, porque eles tinham como principal disputa o fato do status ter sido concedido como domínio e não como república independente. Várias visões, as visões diferentes de cada um dos membros dos parlamentos, as visões de passado, as visões de como eles criam o futuro, foram se tornando públicas. Vários deles mencionaram os 700 anos de ocupação britânica. Eles começaram a discutir entre si, então um jogava na cara do outro o que não gostava. Então, por exemplo, você é filho de britânico, você é filho de inglês, não devia nem fazer parte desse parlamento. Você é novo nessa vida pública, eu já tenho muito mais tempo que você nem devia estar aqui, sabe assim? Começaram a discutir, literalmente brigar sobre aquilo. Os debates foram muito, muito acalorados. O parlamento britânico aprovou o tratado bem rápido. Em 16 de dezembro, que foi 10 dias só depois da assinatura deles pelos representantes ali na Downing Street, já estava aprovado. Já na Irlanda, no dia 6 de janeiro, que era um dia antes da votação final, o de Valera reconheceu a profunda divisão que havia no seu próprio gabinete. Ele disse que o gabinete estava dividido o quanto possível, super dividido. O legislativo irlandês aprovou o novo tratado após 9 dias de debate público em 7 de janeiro de 1922 por 64 votos a 57, ou seja, uma votação super apertada. O de Valera renunciou ao cargo de presidente em 9 de janeiro e foi substituído provisoriamente pelo Arthur Griffith, também numa votação de 60 a 58, também super apertada. Depois, em 14 de janeiro de 1922, em uma reunião onde só estavam presentes aqueles que eram a favor do tratado, eles ratificaram a aprovação e nomearam Michael Collins como presidente do governo provisório. A legislação para ratificar o tratado foi promulgada exclusivamente pelo Parlamento do Reino Unido
e foi o Ato do Estado Livre Irlandês de 1922, que se tornou lei em 31 de março daquele mesmo ano. A aprovação desse tratado dividiu as opiniões na Irlanda praticamente ao meio, e isso acabou causando a Guerra Civil Irlandesa em 28 de junho de 1922, e essa guerra durou até 24 de maio de 1923, causando a morte de mais de 5.000 pessoas. Eles dizem que essa guerra é a guerra onde irmãos lutaram contra irmãos. O Estado Livre Irlandês passou a existir quando a sua Constituição se tornou lei em 6 de dezembro de 1922, através de uma proclamação real. Ele compreendia 26 dos 32 condados irlandeses. A Irlanda do Norte, que compreendia os 6 restantes condados, exerceu o seu direito, que estava no tratado, de não fazer parte desse Estado independente. O Michael Collins falou uma coisa bem bonita sobre esse tratado, que foi que ele forneceu à Irlanda não a liberdade que todas as nações desejam, mas a liberdade de alcançá-la. E foi isso que aconteceu, já que a Irlanda não deixou de lutar pela sua independência até conseguir total independência do Reino Unido em 1937. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu joinha aí no vídeo, compartilha ele com mais pessoas e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, que eu posto vídeo todas as semanas, tá bom? Se você tem algum assunto que você quer que eu pesquise, alguma coisa que você tem curiosidade, deixa aí nos comentários que eu com certeza vou ler e vou pesquisar para vocês e quem sabe vira vídeo, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Tchau!